Começa agora Cultura e Design. E no documentário Design Humanizado com Perkins and Will... Essa, mais uma unidade satélite, onde, de novo, a gente trata dos pacientes externos e que tem a relevância sobre a própria arquitetura existente já no local, por ter sido instituída por outro arquiteto, e uma relação muito interessante com a praça e a luz natural. A gente trouxe aqui um espaço muito mais aberto, onde as circulações elas são muito mais amplas, e aqui o mote foi utilizado a unidade Londres. Com isso, as cores de Londres nos propôs trazer texturas, trazer cores, materialidade e elementos que propusessem ao paciente como se ele estivesse realmente dentro de Londres. Isso é especificado tanto para dentro dos módulos, né, que são os módulos dos consultórios formais ou mesmo as áreas de exame, nas esperas e também para os ambientes de apoio, seja farmácia, áreas de ambiente de limpeza, áreas dos colaboradores e até mesmo os banheiros, onde a gente utiliza a especificação com toda a textura adequada, com todas as cores adequadas e sempre procurando a melhor asepsia. Lembrando também que essa unidade, ela foi pensada no cuidado do paciente antes que ele fique doente. Então, ou seja, a flexibilidade de você montar e desmontar esses consultórios, ela prevê um espaço maior para que o paciente e os colaboradores e os líderes da unidade possam fazer reuniões onde eles vão contribuir com a medicina preventiva. Bom, design humanizado é um design que promove o seu bem-estar, é um design ergonômico, um design coerente com as funções em que ele deve atuar. Quando falamos de design humanizado, o interessante é que ele faz parte de qualquer uma das disciplinas, tanto área residencial, corporativa ou mesmo hospitalar. Creio que é necessário uma profunda reflexão no papel do design hoje em busca desse novo equilíbrio. E é importante lembrar que nós vivemos em um equilíbrio, nós somos parte de um sistema ecológico que deve viver em harmonia e equilíbrio. Então, essa humanização creio que seja mais do que necessária, principalmente em ambientes como os hospitais. Por exemplo, no caso como esse mobiliário, ele traz para a gente um design com curvas acentuadas, ele traz uma plasticidade, flexibilidade que incorpora bastante com os momentos na área hospitalar. Porque muitas vezes a gente precisa mudar de um local para o outro e a gente consegue ter essa flexibilidade para poder utilizar um mesmo mobiliário para diversos conteúdos ou mesmo quantidade de pessoa em ambientes diferenciados. Bom, esses produtos têm que ter uma maior flexibilidade. Eles têm que se adaptar às novas funções e necessidades do usuário. São produtos que, além disso, têm que ter formas mais arredondadas, mais femininas e diria até mais gentis.
né? Fazendo com que exista um maior equilíbrio entre os materiais usados na produção desses produtos, né? A madeira, as formas mais arredondadas, o uso dos metais quando necessário, porque uma das coisas muito importantes nesse processo é a higienização desse produto e fazer com que esse produto tenha uma maior durabilidade e tenha uma maior ergonomia, né? Em todos os lugares e funções onde eles têm que atuar. O design humanizado, ele traz algumas vertentes bastante interessantes quando a gente trata, por exemplo, de residência, ambientes corporativos ou até mesmo na área da saúde. O motivo interessante disso é principalmente a questão da flexibilidade. Por exemplo, num momento como esse de pandemia, esse design ele trouxe para a gente a possibilidade de a gente dar um espaçamento para que as pessoas possam sentar com o distanciamento correto, e quando a gente passar esse momento, novamente as pessoas poderão sentar unidas e a gente adapta o mobiliário para algum outro ambiente. Horas ele pode estar com mais pessoas ou menos pessoas, tudo depende da ocasião. Então eu entendo que isso seja um mobiliário bastante contundente para qualquer espaço que a gente queira aplicar. Bom, interessante falar sobre os hospitais do futuro. O que seria isso? Hoje os hospitais não devem ser mais considerados lugares onde você vai para fazer um exame. Hoje os ambientes são mais fluidos, você hoje tem clínicas dentro de shopping centers, você pode criar inclusive ambulatórios dentro de museus. A ideia é fazer com que o móvel e acompanhe esses novos ambientes e façam com que as pessoas não se sintam necessárias a ir para o hospital quando tem algum problema, mas sim de uma forma mais usual. Fazer com que esse check-up, esse feedback do seu corpo seja uma coisa constante e que isso faça parte da sua vida de uma forma natural, sem fazer com que o hospital e as clínicas sejam lugares onde você se sente, talvez, ameaçado. Estou aqui com a Kimi, minha parceirinha, eu só não entendi o que a gente está fazendo aqui hoje, cara. Caro galã, você sabia? Presta atenção, essa cor aqui que você gostou, que achou bonito, que está combinando com o ambiente, foi feito um processo incrível de estudo até chegar nesse resultado. Foi levado em consideração vários detalhes. Ó, o tamanho do espaço, onde bate sol, onde bate sombra, a corrente do vento, até chegar na pintura ideal para esse lugar, cara. Caraca, hein, cara? Que legal, eu achava que era só, sei lá, escolher a cor, assim, vou pintar de rosa e pintar e deu. Ingênuo você, meu caro galã. É feito um estudo profundo de tendências que englobam, sabe o quê? Conceitos de biofilia, uso de materiais naturais e que outros estudos comprovam que quando utilizados esses conceitos e práticas nos ambientes, traz uma sensação de bem-estar, de aconchego, de conforto, né? Você sabe. Entendi, então por isso até vou me aconchegar aqui, porque tem lugares que deixa a gente mais relaxado, mais tranquilo. Olha a Kimi aqui, ó. Com certeza. Tá até com sono já. Olha essa parede aqui, por exemplo. Aqui, ó, essa pintura. Aqui nós utilizamos um produto que possui uma formulação exclusiva que facilita a limpeza, mesmo se utilizarmos o acabamento fosco, que é muito mais difícil de limpar, você sabe, né? Claro, cara. Leva um tempo. Claro, eu pratico a limpeza lá em casa, eu sou você eu que que faço. faz, né? Então quer dizer, tempo é qualidade de vida. Amigo, tempo é vida. Imagina, vou usar meu tempo para cuidar da beleza, pra comer bem, não pra ficar limpando parede, tirando mancha. Não, isso eu sei bem, eu sempre arrumo meu cabelo. Beleza é comigo mesmo, né? E falando em relaxar, o ambiente relaxar, olha aqui, minha aqui. Ela gostou do ambiente, né? Gostou do ambiente. Deixa eu te contar uma outra coisa. Você sabia que essa tinta aqui tem uma tecnologia muito avançada que garante o baixo odor e que permite que a gente possa voltar a utilizar o ambiente pouquíssimo tempo depois de aplicar a pintura.
É rapidinho, cara. É, Vai lá, não, pinta, volta e tá pronto. Essa eu sabia, essa aí eu sabia. Sabia. Como assim você sabia? De onde você sabia? Que me falou, você pode pintar minha casinha lá e depois ela já pode entrar e ficar lá. Isso aí, não é? Essa produção tá te soprando no ouvido? Não, o Kimi, ué. E tem mais uma coisa que a Kimi não te contou, meu caro galã. Ô, Kimi. Você sabia que todos os anos são feitos estudos com tendências para eleger a cor do ano? É tipo assim, ó, o Oscar das cores. Ah, mano, essa aí é a Kimi sabe. A Kimi sabe qual é a cor do ano, é o caramelo, né? Eu acho que não. A cor do ano, depois de pesquisas, consultas, investigações, é o bronze conectado. A cor Sherwin-Williams de 2021. Bronze conectado. Caraca, hein, Leblon, você tá sabendo de tudo, É uma hein? cor exclusiva, tá? Não pensa que vai achar em outro lugar. Pô, que legal isso, Leblon, mas de onde que você sabe isso, cara? Eu visitei a planta industrial da Sherwin-Williams aqui no Brasil, uma empresa de 77 anos, só que 155 anos de mercado. E lá eu fiquei sabendo dessas coisas, de primeira mão. Pô, você tá esperto, hein, Leblon? Eu gostei. Eu muito esperto. E que você vai chegar lá? Tá? Eu sou a professora Cláudia Faca, sou designer e sou professora e coordenadora do curso de design aqui do Instituto Mauá de Tecnologia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que a gente desenvolveu a pedido do programa Cultura e Design e desenvolvido pelos alunos do curso de design e dos alunos também dos cursos de engenharia. A gente aceitou esse desafio e a gente desenvolveu numa atividade de PAI, que é um projeto e atividade especial que a gente ministra aqui na Mauá. E a gente desenvolveu esse projeto justamente para integrar as áreas, conectando o design com a engenharia, desenvolvendo uma solução para esse projeto, cujo tema era propor uma solução para o design de um mobiliário, resolvendo uma necessidade ou um desejo ou um problema de um público-alvo ou de uma pessoa. Então a gente aceitou esse desafio e a gente desenvolveu esse projeto com a ajuda dos alunos e com a orientação minha como professora do projeto. E para desenvolver o projeto especificamente, a gente utilizou uma abordagem chamada de Design Thinking. É uma abordagem baseada no pensamento do designer, na forma como o designer observa, na forma como o designer pensa e na forma como o designer age. O Design Thinking é uma forma da gente aplicar a metodologia utilizada nos projetos de design para solucionar grandes problemas, grandes desafios em que a gente é justamente abordado. Quando a gente utiliza essa metodologia, a gente tem que se basear principalmente no ser humano. Então essa abordagem ela é centrada no ser humano e principalmente baseada em 3 princípios. Primeiro, da factibilidade, que é o que as soluções poderão ser ou como que as soluções serão factíveis ou possíveis de serem fabricadas com a tecnologia que a gente tem conhecimento. O outro princípio muito importante é o da viabilidade. E essa viabilidade refere-se à questão econômica e financeira também, onde os projetos e as soluções desenvolvidas vão ter que ter uma preocupação com a viabilidade do negócio, como que ela pode se tornar parte de um negócio sustentável. E aqui esse sustentável não é só sobre o impacto ambiental, é sustentável no sentido de se sustentar sozinho e ter uma autonomia como negócio. E o terceiro princípio é o da desejabilidade, que é um termo até traduzido do inglês, que nem tem uma palavra assim no nosso vocabulário,
mas ela expressa exatamente o atendimento a uma necessidade ou ao desejo das pessoas. Então a gente tem que se preocupar com o que as pessoas precisam, o que as pessoas necessitam e também com o que elas desejam, porque muitas vezes elas nem sabem que elas precisam daquela solução. E o designer consegue observar esse contexto e perceber justamente essas necessidades. E para a gente desenvolver o Design Thinking, a gente também utiliza 3 valores que são muito importantes. O primeiro valor é o da empatia. Tem uma expressão que a gente até fala, calçar os sapatos das outras pessoas, que é literalmente se colocar no lugar delas. Com isso, a gente consegue sentir o que elas sentem, ver o que elas veem e consegue depois traduzir isso numa solução de projeto. Então, esse valor é o mais importante e é fundamental. O segundo valor também que a gente leva em consideração é o da colaboração. O que é a colaboração? É a gente contar com a ajuda dos outros, é a gente co-criar, a gente pensar junto. Então, quando a gente pede a colaboração das pessoas, significa que a gente quer que tanto as pessoas que vão ser foco do projeto, possíveis usuários, possíveis consumidores, também participem do projeto, ajudando a pensar junto, ajudando a co-criar. Então, essa co-criação é super rica, porque ela vai ser abastecida por diversas fontes. E a cocriação também, a gente conta com a ajuda de outras áreas de especialidade. Então, o designer nunca trabalha sozinho. Ele trabalha com a engenharia, trabalha com marketing, trabalha com o financeiro, trabalha com uma parte mais, às vezes, técnica, às vezes uma parte mais administrativa. Mas tudo isso é importante para a gente entender todos os aspectos que vão estar interferindo ou vão estar sendo levados em conta no desenvolvimento do projeto. E o terceiro valor, que hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa levar em consideração, é a experimentação. É a gente testar as soluções, a gente verificar se o que a gente está pensando de fato funciona, de fato é possível de ser fabricado, é possível de ser implementado. Então a experimentação é colocar em prática, é colocar literalmente a mão na massa. E hoje a gente tem uma facilidade para aplicar essa experimentação, que é por meio da fabricação digital. Então a gente tem acesso a equipamentos, a maquinários, a espaços que fomentam essa inovação por meio da experimentação. Então, por exemplo, a impressora 3D é uma forma muito rápida da gente tirar as ideias da cabeça, pôr no papel primeiro, depois passar para o universo digital por meio da modelagem tridimensional, e aí a gente consegue tirar, digamos, do mundo digital e passar para o mundo físico por meio da prototipação. E aí a gente tem a peça para a gente avaliar formato, avaliar tamanho, avaliar algum detalhe, que é importante perceber ao vivo e pelo toque também. Então a experimentação é muito importante nesse sentido. E aí quando a gente então tem os princípios claros, tem os valores considerados, a gente tem que ver como é o processo de desenvolvimento. Quem começou a disseminar essa metodologia de forma global foi uma empresa de inovação norte-americana chamada IDEO, que apesar deles não terem inventado o termo Design Thinking, que é anterior, eles ajudaram a disseminar justamente o conceito da aplicação do Design Thinking como uma estratégia, como uma metodologia a ser aplicada por todas as empresas, não só no âmbito do projeto, mas também no âmbito da definição de um novo negócio. E isso tomou uma proporção muito grande. Então hoje o Design Thinking, ele não é um departamento, ou você não precisa ter um departamento de design para ele ser aplicado. Ele é um comportamento, ele é uma forma de pensar. E se a gente entende como é que o designer pensa, como é que o designer age, a gente consegue usar as ferramentas que o designer utiliza para solucionar qualquer tipo de problema. Então todo mundo pode ser um pouquinho designer.
quando utiliza essas ferramentas na sua dificuldade, no seu desenvolvimento de soluções. Gi, olha isso. Você sabia que é possível ligar a torneira sem precisar usar a palma das mãos? Que legal, Leblon. É verdade. Me conta. Eu te conto, olha só, você está em casa, certo? Você está cozinhando, está com a mão ocupada e precisa ligar a torneira, né? A mão suja de gordura, por exemplo. E aí, como é que faz? Nossa, suja tudo. Suja a torneira, suja a pia, tem que lavar tudo de novo. Com essa aqui você pode fazer assim, ó. Mas a mão está suja, certo? Aí você está em casa cozinhando e tal, mão ocupada. Tem que lavar. E aí, como é que faz? Ai, geralmente suja tudo, né? Mão engordurada, suja a torneira, lava tudo. Não, negativo. Com essa aqui você, ó. Mas, Leblon, como é que funciona? Porque qualquer coisa bate, aperta e fica acionando. Não, Gi, tem aqui um dispositivo seguinte, ó. Para o clique funcionar, ela precisa estar aqui no meio. Se estiver aqui desse outro lado... Ah, dispositivo agora de sim. segurança, né? Perfeito. Eu adorei, é maravilhosa. E aí, gostou? Legal, né? Aquela coisa, ó, você tá em casa cozinhando, mão suja, ensaboada, o filho no colo, Jean com a Kimi. Essa torneira aqui é excelente. Não, é maravilhoso. É isso, design maravilhoso com praticidade, entendeu? Tem função. Tem Maravilhoso. outra coisa muito interessante, tecnologia. E beleza? Leblon, você sabe o que é uma fachada ventilada? Acho que sim. Seria uma fachada em frente ao mar? Ou melhor, em frente a uma cachoeira, igual aquela lá do Jalapão que vocês foram? É isso? Não, Leblon, não é esse tipo de ventilação, tá? Como explica? É a ventilação relacionada ao jeito de fixação desse material, ao revestimento, ao design, à construção, à engenharia, entendeu? Entendi. Gi, achei muito maneiro, achei incrível na real. Só ainda não entendi de onde vem essa ventilação. Leblon, essa ventilação acontece porque existe um afastamento entre a parede, a estrutura do edifício e o revestimento em si. Então, que legal esse isso. afastamento, ele faz como se fosse uma câmara de ar, sabe? Tipo uma chaminé. Entendi. Ou seja, entra o ar frio por baixo, na parte inferior, ele sobe e sai pela parte superior quente. Ah, e se renova, né? Exato, faz esse processo de ventilação. Aí você, assim, deixa um conforto térmico no ambiente. Conforto térmico, sabe o que é isso, Gi? Baixa absorção de calor nos meses mais quentes. E por quê? Economia de energia, menos ar-condicionado. Nossa, Economia incrível, é Leblon. sempre bem-vindo, né? Sustentabilidade. Economia, beleza, praticidade, é um conjunto de coisas. Incrível. Além do conforto térmico, também ajuda na parte ligada à água, porque o revestimento não está direto em contato com a água, chuva, etc. O que melhora. Entendi. A água não bate na estrutura da edificação e o quê? Zero umidade. Exato, não melhora a infiltra. umidade, mofo. Isso aí é muito interessante, hein? Infiltração é terrível. Exato. Além de proteger as cores daquele impacto do raio ultravioleta, ou seja, a cor fica inalterada por muito mais tempo. Ah, deixa eu traduzir. Fica novinhas por muito mais tempo, mesmo Exatamente. com os anos de uso, né? Exatamente. Nossa, economia de novo, né? Caramba, Maravilhoso. maravilhoso. Leblon, a ventilação ela acontece aqui, ó. Tá vendo o afastamento? Ah, agora eu Por entendi, isso- Gi. Que inteligente, né? Exato. E uma das consequências desse afastamento é a proteção da estrutura. Sim. Por isso que impede mofo, infiltração. É, porque essa estrutura aqui que recebe raios ultravioletas, a chuva, né? As ações do tempo, né? Vamos dizer assim. E por isso que esse vão aqui, ele faz aqui, ele produz esse conforto térmico, que é como se fosse mesmo uma chaminézinha escondida. Eu entendi essa voltinha aqui, ó. Ele faz assim, ó. E sai em cima. Sensacional. Muito eu legal. adorei. E ainda, Leblon, pode ser usado no retrofit de prédios antigos. Quando você quer reformar um prédio antigo, não quer aquele quebra-quebra todo, dá pra usar essa tecnologia e fica, ó, sustentável, porque sustentabilidade tá em foco. Olha, cultura design, sustentabilidade. Você sabia? Eu sabia, e você, Leblon? Acabei de ficar sabendo agora. E você, sabia? Adoro esse quadro. E você, sabia? E você, sabia?
Eu sou o Guto Requena, sou arquiteto e, bom, acho que meu trabalho ele reflete muito a minha paixão pelas novas tecnologias digitais, pela cultura digital e o impacto que esse novo mundo híbrido, né, essa mistura do mundo analógico, de tudo que eu toco, com o mundo digital, o mundo dos bits, né, o mundo numérico, eletrônico, se encontram. Né? E quando esses dois mundos se encontram, existe uma série de impactos na nossa vida. Né? Então a gente sabe que a nossa vida é profundamente transformada, né, no nosso trabalho, no nosso morar, nas nossas cidades, na maneira que a gente se desloca, que a gente enxerga o mundo. Né? Então acho que hoje os trabalhos do estúdio buscam sempre fazer um pouco dessa reflexão. E hoje a gente está num lugar muito especial, né? A gente está aqui na Casa Cor São Paulo, edição 2021, uma edição muito esperada, obviamente não teve, né, no ano passado devido à pandemia, e agora em 2021 acho que os arquitetos e os designers tinham um pouco dessa responsabilidade de refletir sobre qual é o papel dessa casa nesse mundo novo que a gente vive, né? Então essa a gente chama de a casa conectada. Ele é um projeto que eu tenho o maior orgulho, é um projeto feito em colaboração com outro escritório de arquitetura chamado Pax Arch. Então esse projeto que a gente está hoje é fruto desse trabalho colaborativo de dois escritórios e acho que isso em si já é um valor para o mundo, né? A gente sabe que eu acredito cada vez menos no papel assim, do grande estrela, do grande designer e muito mais no trabalho colaborativo, multidisciplinar. E é um projeto especial porque se a gente refletir um pouquinho, a construção civil é hoje o segundo maior emissor de gases do planeta. Né? Então, o segundo maior impacto no mundo hoje, né, o primeiro vem da aviação, o segundo vem da construção civil. Não dá mais para a gente continuar construindo usando tijolo, vidro, concreto, como a gente sempre fez. Então, tem uma série de alternativas surgindo pelo planeta e aqui a gente vê uma das alternativas, na minha opinião, mais bem-sucedidas, que é o uso do que a gente chama de madeira engenheirada. Aqui é uma chapa de madeira cortada em CNC, que são aquelas grandes máquinas, né, de corte. Então a gente tem uma obra que é limpa, a gente usa um material de fonte renovável, né, a gente sabe exatamente de onde veio cada uma das árvores que foram cortadas, isso é numerado, você consegue mapear o trajeto dessas árvores. E é uma obra limpa, né, então isso aqui é tudo feito com encaixe. É uma casa que pode ser montada e desmontada. E o mais legal é que ela faz parte de um projeto de arquitetura e sociedade que se chama WikiHouse. Então a WikiHouse é um movimento internacional que busca promover esse tipo de construção. Então veja que legal, a gente pode entrar na plataforma da WikiHouse e copiar as casas que estiverem abertas para serem copiadas. Então, para fazer esse projeto que a gente está hoje, a gente usufrui dessa rede de pensamento, essa rede intelectual compartilhada. Então, a gente não começa do zero, a gente aproveita a parte de desenhos, de pesquisas, de detalhamentos que já existem, constrói essa casa e depois coloca essa casa também na plataforma. Né? Então é um pensamento novo de arquitetura, do começo ao fim. Né? Quem quiser fazer o download dessa casa, vai lá na WikiHouse, faz o download da casa e copia. E a casa pode ser fabricada numa marcenaria digital de pequeno porte. Então é uma grande revolução. Bom, aproveitando que a gente está aqui, eu vou contar a história de alguns móveis que refletem também um pouco da nossa pesquisa. Eu estou sentado esse é um lançamento do estúdio, ela chama Poltrona Delírios, é uma homenagem à obra do Flávio de Carvalho. E essa poltrona ela é a primeira poltrona do design brasileiro, industrial, feita também com esse pensamento do design paramétrico. Né? Então acho que quem gosta de design, quem gosta de arquitetura ou quem é somente curioso, já começou a ouvir essa palavra, né? Arquitetura paramétrica, design paramétrico. O que é isso? É quando nós, criadores, usamos os algoritmos, usamos o computador para, através dos códigos, manipular a forma dos objetos ou da casa. Então, por exemplo, essa casa ela é inteira feita dentro da loja dos algoritmos, né, da lógica dos algoritmos. E, portanto, é uma arquitetura paramétrica. A cadeira é a mesma coisa. Então, a gente modela essa cadeira usando os algoritmos, de modo que a gente aproveite ao máximo as chapas de madeira e depois elas são cortadas com a mesma tecnologia que cortou a casa. Essa a gente chama de máquina de controle numérico ou máquina de CNC. Ali atrás, outro lançamento, um filhinho do coração,
chama Buffet Atração, também usou algoritmos, né? Então a gente usa ondas sonoras de trechos de músicas, de canções, para poder criar esse volume, que depois também usa a mesma tecnologia que é o corte em CNC. E lá no fundo, a cama sonhadora, outro lançamento do estúdio, que usa também da mesma tecnologia. Então acho que tem um momento de fascínio, né, de deslumbramento por esse mundo que se abre, né, essas novas maneiras, essas novas estéticas da arquitetura, esse novo saber arquitetônico que nos interessam muito. Eu sempre acreditei que é preciso falar mais sobre design, porque infelizmente, né, no Brasil, o design é associado a coisas caras para pessoas ricas. Só que na minha opinião, a melhor definição de design é resolver problemas. E se a gente está num país e num mundo e num momento que tem tantos problemas, nunca a profissão do design foi tão importante, né? Do design do arquiteto. Então, grande parte das pesquisas do estúdio hoje vem muito nesse tema do mobiliário urbano, né? Da arquitetura para a rua, das praças, né? Dos lugares urbanos em que as pessoas se encontram. E usar a tecnologia nesses lugares é muito interessante. Tem uma obra que a gente fez chamada Meu Coração Bate Como o Seu. É uma obra que foi instalada na Praça da República e ela é uma grande escultura que tem uns 16 metros de comprimento. É um banco, as pessoas podem sentar nesse banco escultura e quando elas sentam, elas ouvem depoimentos de ativistas LGBT+, brasileiros que eu convidei. Então eu convidei vários ativistas para falarem sobre o seu ativismo, para fazerem depoimentos pessoais. Gravei o áudio e gravei o batimento cardíaco. Então, quando você senta nessa obra, além de ouvir trechos desses depoimentos, você sente, né, no banco, o banco inteiro vibra no ritmo do batimento cardíaco, né, tentando trazer um pouco dessa mensagem. Os nossos corações todos batem, independente, né, da nossa orientação sexual, da nossa cor de pele, da nossa idade. Então, eu fico sonhando aqui, né? E se a superfície da nossa cidade pudesse ter uma adição de novas tecnologias, de modo que a gente adicionasse novas camadas de poesia para a nossa cidade, né? Ao invés de eu só estar esperando um ponto de ônibus, e se eu pudesse esperar o ponto de ônibus e de alguma maneira me conectar afetivamente com as outras pessoas, né? Será que não pode sair um diálogo? Será que não pode sair uma conversa? Será que não pode sair uma crítica? Então eu fico imaginando o poder que a gente tem, né, nas mãos de transformar as nossas cidades a partir do design e das novas tecnologias. Então acho que essas investigações vêm acontecendo no estúdio, nesses anos, e a gente está muito feliz de poder finalmente executar essas obras. Quando a gente começa um projeto, a gente sempre começa do zero, assim, tentando olhar de fato para as coisas que o terreno está querendo dizer para a gente, né? Então, visitar o terreno é importante, conhecer a circunstância e os condicionantes que cercam esse terreno, desde insolação, visuais, os ventos, as vistas, os barulhos, os vizinhos, se tem. Então, isso tudo é super importante para começar um projeto. E a gente começa o projeto sempre os 3 sócios juntos, debruçados sobre uma folha de papel. A gente ainda é meio old school de desenhar à mão ainda, é a nossa forma de trabalhar. E a gente começa a discutir esses condicionantes e como é que eles vão originar e vão dar lugar a um partido arquitetônico, dar um lugar a um conceito que vai nortear o projeto de cabo a rabo. E, curiosamente, isso acontece com uma certa frequência, mas nessa casa em especial, assim, o conceito que permeou a primeira discussão e que gerou a imagem do estudo preliminar, que é a primeira fase de projeto, é o que ficou, é o que agradou o cliente, que foi desenvolvendo a partir daí, com pouquíssimas alterações ao longo das fases mais de desenvolvimento técnico do projeto. Bom, esse é um terreno bem interessante, bem especial, porque ele é super inclinado e ele é inclinado em direção a uma mata. Então, quando a gente começou o projeto aqui, a gente pensou que a mata seria, apesar de não fazer parte do terreno, seria o principal ativo do terreno e que a gente teria que incorporá-lo de forma natural ao projeto. Então, a estratégia principal da casa foi lidar ao mesmo tempo com a topografia e com a vista. O resto é toda uma decorrência dessa abordagem estratégica. A casa é dividida em dois pedaços. Um pedaço mais baixo, ao contrário do que seria um sobrado tradicional, o que está para baixo são os quartos. Então, os quartos eles são voltados para essa mata, para esse jardim do fundo, quase que no nível do terreno, que vai baixando.
E a parte de cima, ele é um grande pavilhão metálico, muito leve, apoiado em cima desse grande monólito de concreto. Então, a ideia é que a gente tenha aqui uma casa dividida em duas partes principais. Essa que tem uma relação direta com o terreno e a de cima que tem uma relação direta com a vista. E essa de cima, ao contrário da de baixo, ela é super transparente, ela é toda rodeada de vidro e brises, uma estrutura muito delgada de aço. E uma outra coisa que é importante aqui no projeto é esse nosso contato sempre com o externo, né? Então, a gente está aqui nesse pavilhão com uma vista, mas também a gente tem uma continuidade espacial com uma área externa, que é a cobertura dos quartos. Então, esse grande volume enterrado, semi-enterrado, ele, na verdade, é um novo térreo para casa, né? E o acesso a partir dessa ponte continua aí numa área de lazer grande, com piscina, com solário, com uma área gourmet, uma área de estar externa, que para a gente, nos nossos projetos, é super importante. Esse bloco de baixo, né, esse bloco bem maciço dos quartos, ele é meio que como parte do terreno. E ao contrário, em contraste, a gente tem esse grande pavilhão leve, que ele está levemente apoiado sobre esse embasamento. E ele se debruça sobre a vista, a gente tem um balanço grande ali, com quase 10 metros de comprimento, que é um pedaço da construção que está suspensa no ar. Então, no terraço, a gente tem a sensação de estar ali suspenso em cima da copa das árvores, como se fosse a cesta de um balão. Pode olhar 360 graus no ambiente aqui interno, que é todo envidraçado, e o ambiente externo, que é todo debruçado sobre a paisagem. Esse volume de cima, ele é um volume bem linear, bem comprido, e ele se coloca de uma forma a organizar os usos internos em paralelo aos usos externos. Então, a gente tem aqui os ambientes sociais da casa, sala de estar, um espaço para jogos, um espaço para TV, sala de jantar e tal. Todos eles se colocam linearmente paralelos a esse espaço externo. Então, de qualquer lugar desse espaço interno, a gente tem um acesso direto ao pátio externo, que é o pátio do solário, piscina e tudo mais, e que dá acesso a um outro pavilhão com a mesma estrutura, que é uma estrutura metálica, de novo, uma estrutura muito leve, muito singela, que se coloca delicadamente ali na beiradinha desse bloco de embasamento. E ele tem a mesma linguagem, é uma estrutura metálica preta com anéis. Vocês veem aí que são anéis que têm uma finalidade de proteção solar. Então, eles funcionam como brise, ao mesmo tempo permitindo que a vista através revele a paisagem, toda a generosidade aqui da vegetação em volta da casa, mas ao mesmo tempo, em determinados horários da casa, sobretudo no poente, acabe protegendo um pouco mais o ambiente interno. Isso é super importante para a gente ter, num pavilhão de vidro, num lugar super quente, um conforto ambiental e um conforto de uso aqui para os espaços internos, sem depender de um ar-condicionado bombando o tempo todo. Isso é uma coisa também que a gente se preocupa bastante na nossa arquitetura. E os espaços aqui eles são todos contínuos. A gente tem o único elemento de interferência nesse espaço interno social da casa é um bloco de concreto que organiza também a entrada para a escada e acomoda dentro dele um lavabo. Então, é o único espaço fechado aqui. O resto, todos esses espaços internos, eles estão de novo abertos para a área externa e um em continuidade do outro, inclusive a própria cozinha, que ela fica a maior parte do tempo aberta. Ela foi prevista para poder ser fechada, mas o proprietário aqui até hoje só fechou uma vez durante uma festa, o resto do tempo ela fica toda aberta e integrada com o espaço de comer e os demais espaços sociais da casa.
montando o quadro É Pra Lá Que Eu Vou e o sabor do design, eu vim conhecer um lugar inóspito, totalmente fora daquele rolê gastronômico chiquérrimo. Sabe onde eu vim? Não é Kyoto. Não estamos no Japão. Estamos em Barueri, do outro lado do Rio de São Paulo. Uhul! Thiago Sakamoto-san! Oi! Hirashaimase! Deu pra sacar a vibe, a energia? Tô aqui com meu amigo samurai Thiago Sakamoto-san, o mestre. Thiago Sakamoto-san, nós fizemos estágio juntos já, né? Olha, Saka, eu já visitei várias cozinhas aí pelo mundo, né? França, Bélgica, tudo, Estados Unidos, Espanha principalmente, né? Agora, quando estive no Japão, o amor que o oriental coloca na comida, que ele apresenta o prato dele, até no metrô de Tóquio, todo lugar que eu andava ali, as vitrines com os doces japoneses, né? Eu fui num restaurante lá no Japão e a senhora ficava agradecendo a todo momento, ela servindo e domo arigatou gozamashita, domo arigatou gozamashita, domo arigatou. Cara, era sensacional, assim, a gratidão, né, o povo japonês por servir, né? E eu quero saber o que você vai servir pra mim hoje aí, que eu tô com fome. Como um bom japonês, eu vou servir uma comida japonesa. Oishi, né? Então eu vou fazer hoje um pouco de pratos quentes, um pouco de sushi, sashimi, um pouquinho de cada parte do Japão para você degustar. Maravilhoso, aqui eu tô me sentindo num templo de Kyoto, né? Cara, de verdade, a gente tá aqui em Barueri, dentro de um shopping center, e quando passa por essa portinha, na verdade, você tá num ambiente totalmente diferente, com design japonês, uma decoração de realmente um izakaya. Vamos fazer um tepan de lagosta, né? Tepan é empanado? É na chapa. Tepan é na chapa. Teppanyaki. Teppanyaki, né? Sabe, teppanyaki, quando tem aquelas acrobacias, né? Aquilo é o teppanyaki. O tepan é um prato preparado na chapa. Ebi tempura crispy, né? Aí, Dozo. Camarão com creme de queijos na massa filo crocante. Tá crocante mesmo? Hã? É pra lá que eu vou, cheio de brasilidades. E dessa vez o nosso destino é Gramado. E nós pegamos o nosso voo através da Next Milhas, viemos de Congonhas até Porto Alegre. E de lá, pegamos um carro sentido o Nordeste do Rio Grande do Sul, Gramado. O seu nome está relacionado ao seu passado, final do século XIX. Quando os tropeiros conduziam o seu gado aqui pela região, buscando algum lugar para o descanso. Exatamente, quando chegavam no topo da serra, encontravam um gramado para ter o descanso do gado. Que ficou carinhosamente conhecido como Gramadinho. Por isso que essa área, quando se tornou uma cidade, virou Gramado. E a colonização aqui começou pelos imigrantes italianos e alemães. E você encontra essas características nas construções. Se você ainda não percebeu, fica tranquilo, porque a gente vai te mostrar todas as curiosidades. A nossa viagem em Gramado começa no Hotel Wood. Gil, eu achei muito legal que o Wood não tem recepção. Má, calma aí, tem recepção sim, ó. Aqui, a recepção maravilhosa. Tem o meio aqui,
Obrigada. A recepção aqui é no bar, que esse hotel é super moderno. Saúde. É um brinde e um QR Code e você não fica em fila nenhuma, não tem que esperar nada para fazer check-in e já corre para aquela cama deliciosa. Gilwood é o mais novo hotel da rede Casa Hotéis. Ele é filho da Casa da Montanha, que é referência aqui do destino. Nossa, e é muito diferente, Ma. O interessante é que o Casa da Montanha é inspirado em Bariloche e aqui o Wood é super moderno e é inspirado no Canadá, em uma cidade chamada Whistler. E todas as artes são de madeira, por isso o nome Wood. Então você vê que o hotel ele é todo de madeira e cada andar tem o nome de uma árvore. Fala aí, por que esse hotel se chama Wood? É por causa daquele cowboy do Toy Story, o Woody. Não, mentira, é porque é de madeira. Pegadinha. E o wood também, porque a madeira é um elemento que traz muito aconchego. E aqui tem essa vibe que faz com que você se sinta em casa. Vini, você ia amar estar aqui, porque a gastronomia do hotel é ímpar. E amar mesmo, porque aqui nós temos respeito à natureza, gastronomia sazonal. O mais legal é que em cada cantinho você encontra uma obra maravilhosa. E você vê o nome do artista e da obra logo ao lado dela. Você é quase num museu, né, amiga? É. E a melhor parte é que o Hotel Wood, ele é da mesma família do Casa da Montanha. Então você consegue se hospedar lá e utilizar o spa, academia e toda aquela estrutura incrível do Casa da Montanha. Nossa, que maneiro esse carrossel aí, hein? Muito legal. Realmente maneiríssimo. Ma, eu amei a localização do hotel, bem pertinho aqui da rua principal. Essa rua, Gi, é a Borges de Medeiros. Aqui você encontra hotéis, restaurantes, lojas. Gi, será que a gente errou na roupa em Gramado? Claro que não, Ma. Nós somos muito precavidas e nós trouxemos o sol aqui pra Gramado. Geralmente é um super frio, né? É, até chegar a nevar. Gente, que friozinho que tá fazendo agora em Gramado, hein? Pede o quê? Chocolate quente e aquela série pra assistir, hein, galã? Fala aí. É mesmo, hein, Leblon? Mas quais séries você tá assistindo? Não, eu gosto de várias, mas não só série, né? Nesse friozinho, um filminho pra mim vai bem. E eu tô sempre buscando novidade. Com a Sky fica fácil. Como assim, Leblon? Descubra a sua Sky, Jean. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem o melhor da TV ao vivo e dos streamings, Netflix, HBO Max, Disney Plus, Star Plus, são muitas opções. Aí sim, hein, meu amigo? Então, quer dizer, com esse friozinho, chocolate quente, todas essas opções da Sky, só falta aquela pipoquinha, né? Que excelente ideia, meu caro galã. Vai lá, tô esperando. Tá aqui, ó. Não, você vai lá fazer pra gente. Não, peraí. Você é o novato aqui, né? Ô, Logo você tem que fazer pipoca e trazer pra mim, pô. Leblon, você vai acordar aqui, cara. Vai lá fazer a pipoca lá. Ah, eu vou por cadela, né? E assim também eu garanto que a pipoca vai chegar inteira, né? Porque se fosse você, não sei não. Tô indo lá, tá? Vai lá. Espera aí que dá o play. Pouquinho sal, tá? Não demora. Já vou dar o play aqui, tá? O que foi esse jantar de degustação do Hotel Wood? Cada prato
Até o Jean não ia aguentar comer tudo. Foi tanta comida, mas tanta comida gostosa. A gente acabou de finalizar o caminho que o primeiro imigrante alemão fez quando ele veio morar aqui em Canela. E a gente tá aqui no pé da cascata, que não passava de uma lenda. Virou o cartão postal da Serra Gaúcha. Essa daqui é a famosa Cascata do Caracol. Leblon, você sabe por que é Cascata do Caracol? Pergunto, por que Cascata do Caracol? Ah, isso é fácil, porque tá cheio de caracol, né? Não? Claro que não! É porque, se visto de cima, o rio... Ele tem o formato de caracol, por isso o nome Cascata do Caracol. Não tem nada a ver com o bichinho caracol. E no final do pé da cascata... Um piquenique maravilhoso. É pinhão ou pinhão? Fala aí, pinha ou pinhão? Ah, essa eu sei porque era munição pras guerrinhas de primo, jogava nos meus primos, tudo. É pinhão. Bom, não importa. O importante é que quando a gente planta o pinhão, ele vai se tornar uma araucária. E nessa hora a gente tem que agradecer a gralha azul, porque a gralha azul, ela vai semeando, jogando várias sementes de pinhão, o que faz essa beleza da floresta de Gramado cheia de araucárias. É a ave protetora da floresta. Reza a lenda que se você aponta uma arma para ela, o gatilho não funciona. Estamos aqui na casa da avó Ivone. A avó Ivone, ela é descendente do primeiro alemão a morar em Canela, o Guilherme Vazen. Ah, então quer dizer que essa daí é a casa da vó Ivone? Vó Ivone? Olha, rimou. O estilo bávaro você consegue perceber pelo telhado, porque ele tem esse estilo em V ao contrário, e por ele ser super inclinado, a neve cai e ela vai acabar escorrendo ali, ela não vai pesar e estragar o telhado. Você pode perceber esse estilo com duas características. A primeira é o telhado inclinado para evitar o acúmulo de neve, e a segunda característica é a araucária. A casa ela é feita dessa madeira que, além de ser um isolante térmico, ela tem muita resistência e durabilidade. Chegamos aqui no Lago Negro e a gente vai contar a história super curiosa que esse lugar tem. Originalmente, aqui era o Vale do Bom Retiro e pertencia à família Bier. Isso mesmo, Gi. Em 1942, aconteceu um trágico incêndio aqui na região, destruindo todo o local, deixando o cenário triste, e os moradores se uniram para construir uma fenda para conter esse fogo. Sim, eles nem imaginavam, Ma, que essa fenda iria se tornar esse lago artificial, o Lago Negro, que foi desenvolvido pelo Leopoldo Rosenfeld, um alemão que viu um super potencial turístico aqui em Gramado. E ele resolveu fazer o reflorestamento da área com mudas da Floresta Negra da Alemanha, sua terra natal. Que interessante, Gi. Então você não encontra características alemãs só na arquitetura, mas também no paisagismo. Exatamente, você ainda pode apreciar toda essa paisagem num pedalinho. E não é só um laguinho não, porque ele chega até 14 metros de profundidade.